Diretoria do Vasco se reúne na próxima semana com representantes da EICAP. Conversa decisiva que pode resolver o imbróglio com as 7 partes. Explico tudo daqui a pouco. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Vai lá, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, tá? Para sempre que tiver vídeo aqui, o YouTube te avisar. Vamos embora pro vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, está entrando no ar o nosso programa, o Almoço do Gigante, um pouquinho mais tarde hoje, né? Mas estamos sempre entrando com o nosso programa aí da hora do almoço. Olha, essa história nasceu aí, o pessoal do Jonathan Santos de novo, do BTB Esporte, Atenção Vascaíno também está falando sobre isso. Então tá na mídia, né? E vamos comentar essa notícia. A informação que os caras deram é a seguinte, que o Vasco deve estar se reunindo na próxima semana, no máximo na outra semana, ou seja, ou na última agora de outubro, ou na primeira de novembro, com representantes da EICAP. É bom lembrar que a EICAP já esteve no Brasil no ano passado, conversando com o Pedrinho, tentaram um acordo, não conseguiram chegar num acordo, e o Vasco seguiu com o processo, né? Houve a suspensão do processo, 90 dias e tal, e aí o Vasco seguiu com o processo até conseguir ganhar, fazer um que a liminar prevalecer, se o Vasco hoje é administrado sob liminar. Mas o Vasco SAF, tá? Associativo não, associativo não há imbróglio nenhum, o imbróglio está na Vasco SAF. Para relembrar, para quem não sabe da confusão toda da Vasco da Gama SAF, só relembrando, né, a 7 Partes fez um aporte referente a 31% das ações e tinha um prazo para fazer um aporte referente aos 39% das ações. E aí o Vasco entra com uma liminar antes, alegando que eles estão quebrados lá fora, que eles não iam conseguir fazer o aporte e que o Vasco não queria ser arrastado ao mar de lama das 7 Partes. Ok, o Vasco ganhou essa liminar, tá tudo certo, os 31% que eles pagaram são deles, mas os 39% ficou sob júdice, porque a 7 Partes alegou que eu não pude fazer o aporte porque eles ganharam uma liminar. E aí, se o controle não é meu, como é que eu vou botar um dinheiro numa coisa que não é minha? E aí ficou essa discussão, foi pro arbitral. Então, hoje, a sociedade do Vasco é 31% é da 7 Partes, 39% é uma discussão jurídica, é o imbróglio que está sendo discutido no arbitral, e 30% é do Vasco. O Vasco tem 30% das ações da Vasco da Gama SAF. Se bem que tem 10% penhorado, 10% é preso no empréstimo da Crefisa, e o Vasco tem 10% das ações líquidas. Mas hoje os sócios do Vasco, SAF Vasco da Gama Associativo com 30%, 7 Partes, desculpa, EICAP, porque a EICAP, nessa confusão, ganhou as ações, né, comprou as ações das 7 Partes num leilão que foi feito lá nos Estados Unidos. Então hoje o sócio é a EICAP, com 31% do que foi feito, dos aportes feitos, né, pela 7 Partes, a EICAP comprou essas ações, então ela tem 31%, o Vasco tem 30% e 39% está na discussão jurídica. Essa é a formação societária da Vasco da Gama SAF. Então, quem tinha que estar administrando a Vasco da Gama SAF é o majoritário. O majoritário hoje é os 39%, que não é de ninguém. É por isso que o Vasco está administrando. Bem, o que o Vasco está fazendo? O Vasco está procurando a EICAP agora um novo discurso, uma nova proposta. Eles abrem mão do arbitral, dos 39%, o Vasco recompra as ações deles de 31%, mas num valor acessível. O Vasco quer comprar abaixo do que eles pagaram. André, isso não vai acontecer nunca. Bem, é possível acontecer porque no contrato tem que qualquer mudança societária teria que ser avisado ao Vasco. O Vasco teria que concordar com essa mudança societária. E quando a 7 Partes quebra e vende as ações em um leilão para a EICAP, isso é uma quebra contratual. Se antes já se falava que a 7 Partes era uma empresa da EICAP, isso já era um erro, porque isso não foi explicado em contrato para o Vasco, isso já era um problema, mas era um problema discutível, agora fica muito claro. Houve 31% das ações da Vasco da Gama SAF mudaram de dono, eram da 7 Partes, mudaram para a EICAP. Isso é uma quebra contratual. O Vasco pode recuperar esses 31% sem pagar nada, recuperar de graça. Claro que para isso vai demorar anos no imbróglio na justiça, mas isso é prejudicial para o Vasco. Então o Vasco está pensando em oferecer um valor
e vai mostrar para a equipe que é problema. Essa reunião não é feita no botequim, né? Não vai ser feita no restaurante lá dentro do Vasco. Né? Porra, não vai. Não é assim que vai ser feito o negócio. Com os advogados, assim, uma reunião feita com advogados, com todo mundo, e os advogados vão explicar para a equipe também, ó, vocês vão perder essa. É fato, a gente vai gastar tempo aqui, mas vocês vão perder, no final vocês devem perder, porque o direito do Vasco é muito forte. Então o Vasco está oferecendo um valor. Eles pagaram 31 milhões, o Vasco está oferecendo aí 15 milhões, 10 milhões pelos 31% das ações. Eles devem aceitar. A tendência é que aceitem, porque é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Os pássaros todos vão voar da mão deles. E aí eles aceitando a venda dos 31%, eles se retiram totalmente. Se eles vendem os 31%, não tem mais o porquê deles brigarem pelos 39%. Então, acaba o arbitral. Esse acordo vai ser feito no arbitral e na justiça, com o Vasco pagando 15 milhões. O Vasco ainda quer pagar os 15 milhões picotado, parceladamente. E parece que os caras vão aceitar. Eles não conseguem vender as ações para ninguém. Ninguém quer fazer negócio com a ECAP. O Vasco quer recomprar as ações pela metade do valor que recebeu, os 15 milhões. Olha, se o Vasco esperar mais uns anos, o Vasco retoma as ações de graça. Só que parece que o Vasco tem na manga aí um investidor. E parece que é esse investidor que está botando dinheiro. É a Crefisa? Sei. Pode ser. Mas não sei quem é. Mas parece que o Vasco não tem 15 milhões assim abanando. Tem. Vamos lá comprar. Não tem. O Vasco não tem esses 15 milhões assim. Então o Vasco está fazendo uma operação financeira casada com alguém. Alguém está ajudando o Vasco a comprar esses 15 milhões e deve fazer um empréstimo para o Vasco, né? E um empréstimo ponte. E quando o Vasco comprar, os 15 milhões deve se referir a tantos por cento de ações. E deve ser assim. O Vasco deve pagar um empréstimo com ações da empresa. Deve ser isso. Pode ser até a própria Crefisa, pode estar dentro dos 80 milhões aí que a Crefisa já colocou, ou pode ser um dinheiro novo. Enfim, porque o dinheiro da Crefisa, dos 80 milhões, eles estão para fluxo de caixa e são monitorados pela Justiça, tá? Então, é uma coisa que é monitorada pela Justiça. Esse dinheiro já seria diferente, não é um dinheiro para fluxo de caixa, é um dinheiro para investimento, e aí a Justiça não precisa aprovar esse empréstimo. O Vasco pode fazer a ponte para comprar as ações. Bem, enfim, existe essa informação. E olha, não é uma informação louca, descabida e sem pé nem cabeça. Não faz sentido e eu estou torcendo para que isso aconteça. Primeiro, porque o Vasco possa ficar com os 100% das ações, né? O Vasco retoma, se livra desses caras de vez e aí vai fazer da vida. Se vai vender a empresa, se vai vender só uma parte, se vai vender 70% de novo, 80%. O Vasco só pode vender no máximo 90%. Hoje, o Vasco só poderia vender 80% da empresa, né? Porque tem 20%, não, 70%. Porque 10% ele é obrigado a ficar. 10% está penhorado numa discussão lá no escritório de advocacia. E os outros 10% foi dado de garantia para a Crefisa no empréstimo. Então, o Vasco só pode vender hoje 70%. Hoje não pode vender nada. Mas se conseguir comprar essa parte da EQF, vai poder vender 70% das ações da Vasco da Gama Safra. Vamos ver como é que caminha essa conversa. Tomara que, sem querer discutir futuro, né, de vai vender, não vai vender a empresa, é bom ou não, isso é uma outra discussão. Primeiro passo é se ver livre desses caras. Se você conseguir esse divórcio, se ver livre, se desconectar de vez da ECAP, da 77 Partes, desses picareta, esse é o ideal. Se o preço para isso for pagar 15 milhões, fazer o quê? A gente vai ter que pagar. Ou então esperar anos aí na justiça brasileira conseguir resolver essa confusão. Isso vai demorar muito para a gente poder... Pode ser de graça? Pode, mas vai demorar muito tempo. E vai ficar com liminar. É bom que resolva o quanto antes. Eu penso assim. E você? O que você pensa? Comenta aí. Eu quero saber o seu comentário, a sua opinião sobre esse assunto. Se você está bem por fora de toda a confusão da Vasco da Gama Safra, eu estou deixando aqui embaixo uma playlist só com vídeos que falam sobre a série 77 Partes, tá? É uma playlist só da série 77 Partes, falando da Vasco da Gama Safra. Na verdade, fala das confusões da Vasco da Gama Safra. Todo o processo da Vasco da Gama Safra está aqui nessa playlist. Ele implica aqui uma maratona, né? Assiste todos os vídeos, vai ficar por dentro demais de tudo que aconteceu e está acontecendo ainda com a Vasco da Gama Safra. Fica com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.